Você sabia que uma rede corporativa inteira pode comprometer apenas porque um usuário digitou o nome de um servidor errado? Hoje eu vou te mostrar como um ataque de LLMNR Poisoning permite que um hacker capture senhas em segundo dentro da rede. Se você quer aprender a blindar redes e dominar o pentest real, já deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma aula técnica aqui no canal Orientação e Tecnologia. E para quem quer ir além do básico e se tornar um especialista em segurança ofensiva, eu liberei um cupom de 86% de desconto nos meus 5 cursos principais. O link do cupom está aqui no primeiro comentário fixado e na descrição. Aproveite porque é por tempo limitado. Aviso importante: esse conteúdo é para fins educacionais e profissionais de TI. Estou realizando os testes em um laboratório controlado. O objetivo aqui é ensinar você a identificar e corrigir falhas para proteger a empresa, nunca para atividades ilícitas. Segurança se faz com ética. No vídeo de hoje, vamos usar o Kali Linux e a ferramenta Responder para interceptar o tráfego de máquinas Windows. Vou te mostrar como o invasor se aproveita do protocolo para envenenar a rede e logo depois vou te ensinar o passo a passo para desativar essa vulnerabilidade via GPU e registro. Vamos para a tela do computador. Vou digitar o comando locate para localizar um arquivo, né? Digitar aqui responder.py. Ó, eu tenho esse arquivo aqui que a gente vai usar, essa ferramenta aqui, tá nesse diretório. E o outro locate smb-relates.py. E essa outra ferramenta aqui também, tá? Que a gente vai usar para fazer aí o envenenamento, né, na rede, para capturar a informação, tá? Então eu vou tentar executar primeiro esse aqui, ó. Eu vou digitar aqui Python, né? Python 3. Vou digitar aqui a ferramenta e vou executar. Ou posso digitar Python 3 -h -help, né? Deixa eu ver, -help. Deixa eu tirar o Python 3, vou deixar só o caminho direto. Vou executar a ferramenta direto. Então aqui ele retorna algumas informações, né, do que você pode fazer, né? Você pode apontar para um arquivo, você pode setar aí o host, né? Então eu vou deixar ele, eu vou executar ele direto assim, ó, sem apontar nada, por exemplo, né? Aí ele vai ficar startado. Então aqui beleza, ele startou, né? A partir desse momento, se eu for abrir uma máquina, se eu tiver dar um // e eu tenho que tentar acessar um servidor Linux, né? Um servidor Linux. E eu posso tentar dar um // direto para o meu servidor Kali, né? Então basta deixa eu abrir aqui pior que vai travar um pouco a máquina. Deixa eu abrir aqui a máquina, uma máquina virtual. Deixa eu abrir só um Windows aqui, ó. Esperar startar. Beleza, minha máquina iniciou. Eu vou abrir aqui o executado, tá? Vou dar um // digitar um número qualquer. Beleza, não retornou nada, beleza. E vou agora digitar o IP do meu Kali, né? Qualquer máquina Linux que você tiver aí. Eu vou digitar do Kali para ver. 10.0.2.9. Dá um Enter. Ó, aqui ele já começou a capturar a informação, tá vendo? Aqui do outro lado aqui, ó, ele fala, né? Beleza. Ele fala que a máquina 10.0.2.5 tentou atacar o TACT 10.0.2.5, né? A própria máquina tentou atacar ela mesma, né? Deixa eu abrir aqui uma outra máquina. Eu acho que eu vou ter que diminuir aqui a quantidade de RAM, senão vai ficar muito lento. Eu vou colocar aqui. Tá 1.24. Beleza, eu vou executar assim mesmo. Vamos ver se vai travar, né? Então, eu tentando acessar o meu servidor Linux, né? Através do // aí o servidor vai fazer o ataque, né? Deixa eu ver, máquina clone. Então, o IP da minha máquina no Windows é o 10.0.2.5, né? Que ele retornou aqui no ataque, né? E vamos ver da máquina clonada qual que é o IP. Dá um // dela. E beleza, então aqui ele tá o meu ataque tá aqui capturando tudo que o usuário tá digitando, né? Então se eu digitar aqui // o IP do meu Kali,
Tá capturando aqui, né? Beleza. E na máquina clone também, dá um // 10.0.9. Beleza, ele fala que a própria target tá tentando atacar ela, né? Tá, se eu digitar um IP aqui que não existe, um caminho aqui que não existe, por exemplo, não dá nada. Beleza. Então o que eu vou fazer? Eu vou apontar aqui do meu Kali, né? E eu vou apontar um IP para um host específico que eu quero atacar, tá? Eu vou querer atacar o host Windows 7, então eu vou apontar direto pro -H e o IP final 5, final 5, 2.5. Eu vou atacar esse host, eu vou atacar minha máquina no Windows 7, né? Então, através da máquina Windows 7, eu vou tentar acessar o // lá do... Deixa eu cancelar isso aqui. Eu vou tentar acessar o // aqui do Kali, né? Beleza. Ó, não deu nada porque a própria target tá tentando atacar ela. Mas se eu for na máquina clone ou em um outro host que tiver na mesma rede e eu tentar acessar o meu Kali com // aí a máquina 10.0.2.11 tá tentando atacar a target 10.0.2.5 e a partir daí ele retornou os hash, né? O hash de autenticação. Ele fala, né, que autenticado com sucesso, né? Retorna aí o nome da máquina e retorna também o usuário e o hash da senha. Ó, bonito aqui, né? Então se eu voltar aqui novamente, dar um close, fazer o mesmo processo, ele vai estar capturando. Só que eu vou melhorar esse ataque. Eu quero fazer um ataque que não vai precisar de eu apontar para nenhuma máquina, né? E qualquer uma pessoa que tentar acessar um host que não existe, né, através dessa máquina, o meu ataque vai falar assim: eu conheço esse caminho, né? E eu sou esse caminho e eu recebo a autenticação do hash da senha, né? Então eu vou fechar a máquina clone porque senão vai ficar travando muito. E vou usar só a máquina Windows agora, né? Qualquer máquina eu posso usar, né? Então eu vou cancelar esse ataque aqui e vou fazer um ataque via responde, né? Deixa eu digitar aqui locate responde.py, né? Então eu vou copiar esse caminho aqui, ó. Então Ctrl+C, Ctrl+V, --help. Então vai trazer para que serve cada comando, né? Do responde. Você pode ver qual que é a versão do responde também, version. No meu caso aqui, ó, ele é o 3.1.1.0, né? Então, eu posso apontar aqui para minha placa de rede, né? ETH0, que é a minha interface, né? Se eu der um if config aqui, ó, essa aqui, ó, eu vou fazer a monitoria baseada nessa interface, tá? Então eu vou digitar responder -i maiúsculo, né? ETH0, vou dar um enter e aqui eu vou ficar na escuta, né? Então aqui do outro lado eu vou cancelar isso aqui, servidor que não existe, ó, e ele tá capturando lá do outro lado, né? Tudo que não existe, eu digitando aqui, ó, Josué, o meu responde tá falando assim: não existe, meu responde tá falando que existe, que ele é o servidor, né, de arquivo. Tá capturando tudo aqui, todas as informações, né? Se eu abrir o Internet Explorer e digitar google.com.d, que não existe, né, um caminho que não existe, ele vai retornar aqui, ó, né? Beleza, essas informações que ele retornou aqui para mim é benigna, né? Não tem informação sensível que eu possa fazer um ataque em um servidor, né? Mas se eu te mostrar para você um outro comando que eu vou colocar aqui agora, e quando você digitar ele, você vai ver que a coisa vai ficar feia, tá? Deixa eu dar um // beleza, ó. Então eu vou cancelar esse aqui e vou digitar o comando -dvwf maiúsculo. Beleza, digitei, tá na escuta. E eu agora vou tentar acessar um servidor que não existe, né? Por exemplo, Josué. Pronto, ele já retornou aqui os hash, ó, né? Os hash do hash da máquina, né? O hash da senha, né? E aqui não, quando ele retorna esse hash aqui, você consegue quebrar via John, né? Que nem eu tinha demonstrado na última aula. O hashcat também, né? Então aqui, se eu no navegador aqui digitar google.com,
Eu posso colocar aqui traço LM, né? Para vir retorno no hash. Aqui ele não retornou nada de hash pelo navegador, né? Mas pela pasta aqui, ó, retornou no hash, né? Tá. E é isso. E para corrigir esse tipo de falha, o que eu posso fazer? Eu tenho que desativar o broadcast, né? E desativar o NetBIOS, né? NetBIOS. Então vamos fazer isso na prática. Aqui eu vou desativar lá o DNS client, né? De resolução. Vou aqui vou digitar regedit, não, gpdit, né? .msc. Opa, gpdit. Vou aqui na pasta administrativo template, network e vou clicar aqui em DNS client, né? E vou desativar o multicast, né? Vou ativar o multicast. Beleza, quando eu ativo ele, eu vou dar um OK. Vou fechar e aqui no adaptador de rede também eu vou desativar o NetBIOS, né? PV4, Advanced, avançado, Wins. E aqui eu vou desativar. Beleza, vou dar um OK. OK. E OK. E fechar. Beleza. Que agora eu vou tentar acessar o servidor novamente. Que não existe, né? Ó, agora não vai retornar nada, né? Deixa eu dar um cancelar aqui. Setinha pra cima novamente. Ó, não retorna nem as informações aqui, né? Algo maligno ele não retorna, né? Deixa eu remover aqui. Responde DB, que é o hash, né? É o cache. Então RM aqui. Beleza. E agora eu vou citar a setinha pra cima novamente. Aí aqui, se eu tentar acessar aqui novamente, não vai dar nada, né? Quer ver? Não retorna nada de informação. Recapitulando a prática, como vocês viram, o Windows tenta resolver nomes que não existem enviando broadcast para a rede toda. O atacante simplesmente responde dizendo: "Eu sou esse servidor, me mande sua senha." E um ataque silencioso e extremamente perigoso se você não souber como mitigar. Nós corrigimos isso, desativamos o LLMNR no DNS Client e o NetBIOS nas propriedades da placa de rede. Se você é administrador de redes, essa configuração deve estar no seu checklist de segurança hoje mesmo. Gostou desse laboratório? Então comenta aqui embaixo, Pentest Real, para eu saber que você quer mais vídeo de ataque e defesa. Não esqueça de garantir sua vaga nos cursos com 86% de desconto no link fixado ou na descrição aqui embaixo. Vou deixar aqui na tela um vídeo complementar sobre como quebrar esses hashes que capturamos hoje usando o John Hip. Clique lá e a gente se vê na próxima aula. Valeu, sou Josué Pedro e um grande abraço e até o próximo vídeo.